Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação. Mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 8 de abril, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então não se esqueça de clicar aí no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Ah, e uma coisa antes, hoje as aulas irão começar, da quinta turma, então assim, meu horário mudou todo, para poder adaptar com as aulas, tô rouca, tô cansada, tô dormindo muito tarde para revisar o conteúdo teórico, e não tô podendo ter tempo tanto assim de ver coisas de macroeconomia, mas vou tentar fazer o meu melhor. E bora lá pro gráfico então. Hoje vai ser assim um dia sensacional. À noite, no primeiro dia de aula da quinta turma. Então, aqui graficamente, o que a gente tem? Eu não estive no pregão na parte da manhã, então não acompanhei o movimento, nem quis abrir pelo celular, assim, cansada 100%. Fui dormir, era 4 horas da manhã. Fazendo umas alterações do conteúdo teórico, algumas coisas que eu precisava mexer. Então, assim, não consegui. Acordei pelo menos umas 8 e pouco, mas sem condições de sair da cama, sem condições. Então, não acompanhei aqui. E aí, vendo agora, a primeira hora que eu tô vendo das linhas, porque depois eu entrei pro pregão e nem olhei aqui o setup das linhas. Então, o setup das linhas do dólar que a gente teve. O primeiro toque foi aqui nessa região. Não chegou a estopar de primeira, andou só uns 5 pontinhos, depois estopou e não testou de novo. Então hoje foi um dia de tendência forte de baixa. E assim, até poderia ser mesmo um dia de tendência, porque eu vou lembrar, né, o que eu falei ontem no estudo semanal, sobre aquela questão das bandas de Bollinger. Graças a Deus que por enquanto não rompeu a máxima da semana. Vou falar sobre isso já já, mas aqui em relação ao Renko, o Renko parece que foi interessante, eu dei uma olhadinha, e essa troca de cor aqui, sensacional, hein? Não trocou depois de novo, e aí até mais ou menos a região do fundo aqui, se eu pegar, andou aí quase uns 30 pontos pelo Renko. Então hoje o Renko foi perfeito. E detalhe, o Renko trocou na cara da linha, isso que é foda. Vai comprar ou vai vender? Porque tinha o setup da linha para compra e setup do Renko para venda. Então o que que faz, né? Aí tinha que olhar a questão do macro, as ações que aqui já tava quase abrindo também. Então, tinha que olhar como que estava o cenário lá fora, e aí talvez poderia ter um viés aqui melhor para queda. E aí, em relação aos 5 minutos que a gente teve aqui no dólar, a gente teve aqui o movimento, deixa eu puxar para cá, não teve gap, não teve nenhum gap relevante, e o primeiro candle foi de força, nem força teve, de rejeição, dentro dessa lateralidade aqui do dia anterior. E aí o movimento, as médias estavam sem tendência, não vejo nada nessa primeira hora aqui do dia, e aí teve uma força vendedora rompendo essa lateralidade aqui. Chegou na média de 200, e também era a troca de polaridade desse dia anterior. Teve um pullback normal, infelizmente não é candle gatilho pela trap zone, né? Aqui a 200 meses, que talvez não esteja tão forte, ela fica importante. E se eu marcasse também retração do dia anterior, desse fundo aqui, com o topo, nós estávamos aqui em região de 50% aqui embaixo, tinha VWAP, então poderia travar. Não travou. A média de 20 acabou ganhando a força aqui, teve esse movimento muito forte de venda, chegando nessa região exatamente desse fundo aqui, que é um fundo importante, tá? Não chegou a tocar, mas bem próximo aqui, da força compradora que teve também no dia anterior, chegou de forma esticada, posso pensar em reversão agressiva. Se eu marcar aqui da primeira pernada para baixo, 1 ao 3, já tinha passado, então não tenho aqui como alvo. Mas eu posso marcar, por exemplo, dessa lateralidade, né, do topo ali, era a região de 161, tinha essa região de suporte aqui,
Se eu marcar a retração desse topo com esse fundo, era a região de 161, né? Tinha até confluência. E aí, gatilho. Pelo 5 não teve. Pelo 2, aqui também faltou gatilho. Então, nada de gatilho. Aí faz um pullback. Gatilho falso de venda. Esticado, longe da 20. Testa de novo a 20. Aqui juntou muito a 20 com a 9. Infelizmente, pullback inválido. Mas acabou sendo uma pré-tendência do rompimento do dia anterior. Rompeu o dia anterior. Ficou aqui fazendo um pullback de novo na 20. Sem gatilho de venda. Começou a testar muito a 20. Começou a cair em forma de deriva. Ou cunha também. E depois chegou nessa região desse fundo aqui, que se eu for olhar aqui no macro, é a tentativa, né, do rompimento do fundo de ontem. E aí o movimento respeitando a LT, travou aqui, depois praticamente as médias ficaram sem tendência, 50 chegou, não reagiu, e finalizou o dia aqui testando, rompendo essa região de fundo. No fim do dia acabou formando meio que uma lateralidade, teve essa força vendedora bem interessante no início do dia, o rompimento dessa lateralidade, barra, triângulo ascendente. É um movimento macro aqui bem confuso. Eu comentei ontem que a região onde que estava fechando na sexta era estranho. Nós tínhamos esse topo aqui, um fundo mais baixo, e fechou aqui nessa região. E aí vem o dia de hoje, fecha mais próximo desse fundo, mas no geral tem uma grande lateralidade que eu já posso começar a considerar. Então, um movimento assim, realmente é um macro que respeitou muito para ser de queda. Eu vou falar já sobre isso. E antes de eu falar sobre isso, já falei do Renko, então falei do setup das linhas. Falei aqui do gráfico de candles, que inclusive não vi nada, mas um dia aqui sem nada. Vou falar em relação ao índice, antes de dar detalhes do macro do dólar. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na Flood Trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao índice, setup das linhas. Ah, minha voz tá rouca. Aqui, as linhas nessa região, infelizmente... Não testou a linha inferior, parece que sim, mas não foi, porque o primeiro candle não tinha formado a linha ainda, só formou depois. E aí testou a linha superior, aqui chegou a andar uns 250 pontos mais ou menos, e depois estopou. Com a abertura do à vista, aqui em norte-americano, com um movimento muito forte das ações, fez uma pré-tendência e rompeu essa máxima aqui, dessa região da sexta-feira. E aí explodiu e não voltou para a linha mais. Já em relação à regra de coloração, então aqui na linha andou só um pouquinho, mas depois acabou estopando. A regra de coloração aqui, atualizando, só foi trocá-la no fim do dia. Então, não deu oportunidade. Que corno, que triste. Nada a ser feito aqui, infelizmente. E aí, no gráfico de candles, deixa eu puxar pra cá, tem muita coisa pra falar. Então, em relação aqui ao gráfico temporal de candles, o que a gente tinha? Eu comentei, né, que a gente estava bem próximo da região do fundo macro, né? Fundo macro do Ibov, etc. Mas que estava esticado. E aí era bem possível que hoje fosse um dia travado para talvez uma correção de alta. Não esperava que fosse isso aqui tudo. Mas, de novo aí, acabando que o preço está respeitando o fundo, respeitando o topo. Enfim, o preço aqui abre com o primeiro candle de rejeição, média sem tendência. Fica aqui em cima da VWAP, não vejo nada aqui ser feito. O setup da VWAP está na cara da 200, então não vejo nada. Testa a máxima do dia, rompe a máxima do dia nesse movimento, faz um pullback da máxima do dia, mas claramente aqui nós temos uma trap zone que sabe-se lá se iria respeitar. Eu não consigo ver aqui uma segurança, né, das trap zones possivelmente operáveis. Essa aqui, para mim, é muito perigosa, essa região de troca de polaridade aqui. E aí, com essa média de 200 aqui na cara, tinha retração também, né, se eu marcar máxima aqui, o 61 estava na minha cara. Então, infelizmente, não vejo risco retorno, não vejo confiança, mas o preço acabou indo, explodiu, chegou nessa região de forma esticada. Aqui, infelizmente, nem gatilho teve de reversão. Se eu for marcar aqui pelo 5, não tem risco retorno. Se eu for marcar pelo 2, não teve gatilho aqui nesse topo. Então, sem reversão, aí tinha confluência pelo menos, né? Se for marcado esse topo com esse fundo, era mais ou menos aqui 61.
Tinha também, deixa eu ver o que mais, a questão... só essa retração mesmo praticamente que eu estava vendo, não tinha mais nada. Eu acho que tinha talvez aqui variação, 1%, a região de 1%, mas de qualquer forma não tinha gatilho. E aí fez um pullback. Esse pullback aqui foi interessante, eu tava até comentei na hora pedindo para mandarem foto das médias, porque pelo price action que eu tava vendo pelo Profit Mobile, que eu comecei a olhar aqui, eu não tinha médias no celular. Inclusive nem tô colocando para eu evitar de ficar operando pelo celular. E aí, pelo price eu já tava vendo a possibilidade de ser gatilho aqui, só precisava de confirmar pelas médias. Aí a Amanda mandou lá na foto, a foto lá no grupo, e acabei confirmando que isso aqui poderia ser um gatilho, esse 32, tá? Pullbackzinho aqui, testou a região de máxima desse pullback, fez como se fosse um respirozinho e deu esse gatilho, que é quase um bull 180, fazendo uma troca de polaridade com essa região. Tava próximo da média 20, eu posso fazer aqui espelhamento dessa região para cima, posso traçar aqui 1 para 1 dessa operação, colocar aqui no 29, por exemplo, tem risco retorno de 1 para 1 para essa região aqui, depois poderia fazer no 100%, que aí acabou chegando aqui bem próximo, né? E aí nessa região de 100% foi uma das confluências para outra operação que foi a que eu cheguei a fazer. Aqui o preço chegou nessa região, então, deu uma travada, pullback, eu não vejo outro gatilho porque aqui estava subindo só ancorado pela 9, tinha um risco de ser uma deriva. O preço quebra a média 20, faz um pullback agressivo, a 9 cruza a 20 para baixo, não dá gatilho de venda. Cruza para cima, então eu não vejo aqui força das duas. Então aqui eu pensei aqui, beleza, não vou fazer vendas, porque eu não vejo a 9,20 forte. E compras, eu preciso pelo menos do rompimento da máxima, que eu sempre falo, né, para criar tendência de novo. Rompeu a máxima, fez pullback, então aqui poderia criar força de novo para subir. E aí deixa eu tirar aqui esse caixote para mostrar direitinho o gatilho, porque deu dois, um não acionado, o outro acionado. A gente teve aqui o pullback, essa região, pullback, tinha para subir, né, movimento, aqui nem foi um topo forte de defesa, tinha risco retorno, não teve um candle comprador, testa de novo o movimento de alta, aqui já começou a dar gatilho pelo 2, aí eu tenho que olhar lá pelo 2 agora. O 2 aqui deu esse 178, formando aqui um pivôzinho de baixa, mas detalhe, não foi acionado. Não acionou, não entrei. Então o movimento voltou, testou a região de máxima de novo e fez esse candle aqui, 182. Stop nessa região de máxima, eu preferi colocar aqui, só por segurança. Tinha que ter risco retorno daqui para média de 20 do 5. Então, deixa eu marcar aqui essa operação. Jogando por 5 minutos, tinha risco retorno. Aqui, tinha bem risco retorno. Se eu colocasse o stop lá na máxima, o risco retorno já ia ficar um pouco ruim. Porém, daria até 1 para 1 nessa hora aqui. Chegou na média 20, eu não fiz parcial na média 20. Por quê? Porque tempo gráfico maior, 15. Tava longe a média de 9 com a 20. A 20 estava aqui embaixo ainda. 60, lá embaixo a média de 9. Então estava esticado com LS em tempos gráficos maiores. Não fiz aqui a parcial, deixei o stop aqui na máxima. O movimento deu um susto, voltou. Detalhe que eu entrei com 65 contratos. Até fiz um vídeo na hora dessa operação. O movimento voltou, foi forte, o fluxo aqui. Foi buscar a média 50, fiquei de olho nessa 50 para a reação dela, que ela é a 20 do 15. Porque ela poderia apresentar o setup da média 50. Aqui quase que deu, mas nem teria dado gatilho bom. O movimento acaba aqui, rompe, e aqui do nada começou a ter um movimento muito forte com a Petro. A Petro teve, então, aqui, respeitou o índice nessa região desse suporte. Começou a ter um movimento muito forte na Petro. Aqui, deixa eu mostrar qual que foi esse momento. Eu não entendi o que estava acontecendo. Achei que fosse fluxo normal, mas na hora que eu vi que a variação estava, assim, absurda. Olha esse movimento desse candle. 0,70 em 5 minutos. O dia aqui todo acontecendo normal e esse candle aqui do nada, às 15h55. E aí vem o seguinte também, rompendo. Aí eu fiquei preocupada. Poderia ser igual quinta-feira passada. Olha o movimento, 1,45 de alta em 10 minutos. Larguei a operação na hora aqui. Nem quis inverter porque não tem contexto aqui para inverter. O movimento volta até essa máxima, faz como se fosse uma barra ignorada. Renova a máxima e explode. Movimento esticado aqui. Pensei até numa reversão nessa região de topo. Tava caçando pela reversão, chegou aqui nessa região, 2 minutos, teve até possibilidade, mas inside candle. Então não teve um bom gatilho, infelizmente. Esse 93 eu tava de olho, se tivesse fechado bom, um PFR mais para baixo, infelizmente não fechou. Que pena, porque seria aqui uma oportunidade, porque se eu marcar, por exemplo,
esse pivô, né? Esse primeiro que teve interessante, era a região de último alvo. Se eu marcar em relação a esse outro pivô que teve aqui, era 100%. Se eu marcar aqui a questão da variação, né? Estava próximo de 2% de alta, estava próximo de Keltner, estava subindo com vários candles esticados, a Petro estava começando a devolver, a Vale, nessa hora aqui, 16h30, que eu estava acompanhando tudo direitinho, 16h30, olha que o movimento que ela fez lá no último canal de Keltner, nesse topo, olha como que ela ajudou também esse movimento de alta. Super esticado, super. Petro começou também, 16h30, aqui, fazer um topo, e FNC, nessa hora, 16h30, travado pelo menos, estava quase chegando o fechamento da abertura, quer dizer, o fechamento da abertura, fechamento do à vista, então que fecha 5 horas, e aí estava tendo essa volatilidade. Acabou defendendo essa região aqui mesmo, esse topo, fora que pelos 60 minutos era uma região de força vendedora aqui também, tá? Mas enfim, se eu marcar aqui também, ó, uma LT, a gente teve o rompimento meio exaustivo dessa LT, eu até marquei aqui um canal, linha azul, então pode ter sido um rompimento exaustivo, voltou para o back agressivo, sem gatilho de compra, faz um topo menor, faz aqui um topo duplo, como a pré-tendência, infelizmente já era fim do dia, o movimento acaba aí fechando, respeitando essa LT aqui de baixo. Então o mercado aqui acabou formando uma deriva no fim do dia, teve uma, assim, é foda, né, esses canais. Porque o canal acaba sendo formado depois de uma tendência que estava muito boa, né? E aí, se a gente for marcar em relação a pontos, tendência aqui 1.000 pontos em 30 minutos. Essa travada toda aqui que subiu apenas quase 1.000 pontos, demorou 5 horas, quase 6 horas. Então, tendência travou, mas continuou na mesma direção em alta. Aqui, então, eu vi essa possibilidade de gatilho. Aqui, se for ver em relação até a máxima, foram 900 pontos, mas muito demorado, porque estava em canal. Essa venda aqui que eu cheguei a fazer e larguei no meio desse movimento do Candle 84. Aqui deu mais ou menos 130 pontos, bem pouquinho, infelizmente. E basicamente isso, então, gráfico branco, a gente teve essa sequência compradora interessante no início do dia, mas eu não vi oportunidade, infelizmente. Acabou respeitando esse macro aqui do fundo, eu vou falar já já. Na verdade, eu vou falar agora sobre o macro. Já em relação à macroeconomia, né, o que estava acontecendo lá fora? Assim, de notícia, hoje não tinha nada programado, nada para causar, assim, pânico, mas ultimamente algumas segundas-feiras aí estão acontecendo tendência, aproveitando que não tem notícia relevante marcada. E aí, eu comentei ontem no estudo semanal que China ia voltar do feriado, né, que ficou quinta e sexta fora, então não pegou o movimento do payroll, e aí nem sei assim por que alguns analistas estão achando assim muito exagerado o movimento que teve hoje do minério de ferro, que chegou a passar quase, acho que mais de 7%. 7% é muita coisa em um dia, eu não lembro a última vez que eu vi um valor desse do minério de ferro. E, então, antes da abertura do pregão aqui, olha minha voz, antes da abertura do pregão aqui, a gente tinha a possibilidade de ter a Vale puxando bem forte para cima por causa da situação do minério de ferro. Dito e feito, já o pré-mercado da DR já estava quase 2%, a DR 2%, então o gap já poderia ser de alta, poderia puxar e Vale é muito forte. Agora ia depender muito da Petrobras e do setor bancário, né? Só que basicamente o movimento já abriu muito bom para tudo. Então assim, desde a abertura que foi aqui 10 horas, teve uma correção bem normal para a busca de um ponto de compra mais barato e depois explodiu. As ações simplesmente dispararam hoje. Se eu for mostrar aqui a grade de cotação, a gente teve aqui, deixa eu arrumar isso aqui, a gente teve Petro subindo, Vale chegou aquele topo que fez na Vale, chegou a 5,70 mais ou menos, muita coisa isso aqui, e FNC também, então assim, o dólar tava caindo, então hoje era extremamente perigoso procurar por contra-tendência, e foi justamente a única operação que eu fiz, né, foi de contra-tendência, que risco. E aqui os DIs nem estavam tão negativos, então não teve tanta correlação assim em relação aos DIs. Então o mercado assim foi bem puxado pelas ações, não só por isso, mas também olhando lá fora. Tava um mercado bem tranquilo, porque a gente não tinha um movimento forte de alta ou de queda do S&P, tanto é que fechou aqui bem travadinho. Deixa eu mostrar, foi essa barra aqui, essa, 8. Então a gente teve uma barra bem travada, o DXY também ficou bem quietinho, um quieto para queda, então bem tranquilo o movimento aqui. E aí o EWZ nosso simplesmente fez um movimento maravilhoso, né? Quase um FAB fora aqui,
Infelizmente não pelos 5 minutos, né? Por causa da 20 e da 200. Mas o movimento foi, ancorou pela 20, voltou a subir. Esse movimento aqui, eu tava na venda nessa hora, tava vendo que quebrou a média de 20, mas foi um rompimento falso e voltou pra cima com o movimento da Vale, Petro. Enfim, voltou tudo pra cima. O petróleo não teve tanta alteração hoje também, então não mexeu tanto na Petrobras. Só que na parte da tarde, aquele movimento que eu falei da Petrobras, eu assustei, fiquei preocupada. Larguei a operação, fiquei com medo de acontecer o que aconteceu naquela quinta-feira, absurdo aquele movimento da quinta. Lembrando, naquela quinta-feira eu tinha feito 2 operações de venda, e aí chegou notícia fofoca da Petrobras, e isso só foi me estopar então para depois derrubar o preço. Então eu fiquei com medo de causar um pânico aqui, saí da operação e fui tentar ver o que estava acontecendo, porque programado não era nada. E aí basicamente era uma fala do Haddad, uma fala até positiva falando a respeito dos dividendos. Mas enfim, foi esse movimento aqui, mas não gerou tanta tendência e o mercado fechou. Talvez pode gerar tendência amanhã, né? Porque estava próximo do fechamento. Uma outra coisa interessante, que eu não estou entendendo ainda por quê, mas essa barra aqui, ó, esse doji, foi a barra do ouro hoje, de novo, rompendo o máximo. Já estou dizendo há dias que esse movimento não é saudável, é estranho e preocupante. Os juros americanos, falei que ia ser perigoso o rompimento da máxima, né? Acabou rompendo, mas acabou corrigindo no fim do dia. Mas eu acho que o mercado hoje meio que ligou talvez um foda-se para os juros americanos lá. Se importou mais com o movimento das ações aqui, commodities, né? País das commodities. E o povo exagerou muito nessa questão. Eu vi no Twitter, o grupo da Nova Turma também, o pessoal falando sobre a questão do Elon Musk com Xandão, tipo, achando que isso vai trazer reflexo aqui. Gente, o mercado tá assim, ó, ligando praticamente o foda-se pra essa briguinha, essa racha aí, essa coisa ridícula. Então, teve gente que criou o viés de que ia ser dólar pra cima e índice pra baixo hoje. Se tivesse esse cenário, não seria por essa briguinha. Não seria, porque não é uma coisa que afeta. O Brasil gira em torno de commodities. E Twitter não é commodity. Ah, mas é insegurança jurídica, não sei o quê. Democracia, blá, 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 blá. Gente, assim, o investidor mesmo tá muito preocupado com isso não, porque se for ver, período de guerra, quais são os países que ganham mais com isso? Países de commodity. Se for ver várias situações, países assim que não têm uma segurança jurídica nenhuma, acaba se valorizando. O maior exemplo que nós temos aí é a China, há anos, né? Então, acho que o povo exagera demais. E o tanto de gente que eu vi perdendo tempo, assim, caindo na influência dessa notícia. Gente, cada um ali ganhando, assim, rios de dinheiro. O Elon lá nos Estados Unidos ganhando dele. O Xandão aqui, ministro também ganhando. E a gente colocando o dedo onde que a gente não tem que intrometer. Não vai afetar, não vai mudar nada. Pânico exagerado. E isso nem era pânico que o mercado ia agitar. Não ia. Certeza, não ia. Diferente seria, por exemplo, vamos supor, de empresas grandes, tipo rede social grande no caso. Instagram ou Facebook. Isso poderia afetar, vamos supor, se fosse proibido aqui no Brasil. Como que poderia afetar? Por exemplo, o tráfego pago das empresas que vendem com anúncios nessas redes sociais, mas a gente sabe que essas empresas de varejo não focam tanto em Twitter, né? Twitter não é uma rede social focada para anúncios. Ela é uma rede social para falar de coisas meio aleatórias, enfim, mas não é uma rede social focada para isso. Então as pessoas têm que saber diferenciar, sem falar também que tem que saber interpretar bem as notícias. E tem uma comparação que fala assim... o Brasil vai tirar, entre aspas, o Brasil vai tirar Twitter daqui. Quais os outros países que proibiram Twitter? Aí tem China, Rússia, não sei o que, Mianmar, sei lá como é que fala. E aí vem a questão. Não tem ninguém proibindo rede social aqui. É apenas uma ordem judicial que estão querendo assim, aplicar. Mas proibir não cabe ao STF. E não é o caso de proibição isso. Então, assim, as pessoas estão comparando uma ordem judicial com proibição de outros países. Aqui não está proibindo. E se proibisse, realmente seria um cenário bem complicado. Mas não cabe ao STF isso. Importante ressaltar. E... o que mais? Eu preciso falar disso. Deixa eu lembrar. Algumas fake news que eu estava vendo. Tem a questão também que o Twitter... aqui o Brasil, né?
é um dos maiores países que tem usuários no Twitter, né? Então, assim, sabendo que não é o país que está querendo retirar o Twitter, a gente sabe muito bem que o Elon não vai querer também tirar o Twitter, porque senão o capital, a valorização da empresa vai, assim, queda livre, né? Então não vale a pena realmente mexer com isso. De querer tirar a rede social daqui, ele não vai fazer isso e o Brasil também não vai mexer com esse vespeiro, não. Só estão querendo mexer com uma ordem judicial, tentando decretar, enfim, mas eu nem entrei no teor desse processo. Mas eu acho interessante vocês, todo mundo, né, dar uma lida a respeito da história, né, do Elon Musk. Então, se for ver, por exemplo, por que ele critica tanto aqui a situação que aqui está tendo como se fosse uma ditadura, uma censura, no caso. Uma censura, uma ditadura de informação, mas ele é um grande apoiador da China, tá? Principalmente nos últimos anos. Então, um pouco de hipocrisia, mas é aquilo que eu sempre falo, quando a gente tem esses casos assim que vai na boca do povo, eu sempre fico me perguntando o que eles estão ganhando com isso, para essa informação estar na boca de todo mundo, né? O que está acontecendo por trás, embaixo do tapete, para essa coisinha idiota aqui estar na boca de todo mundo, sendo que coisas mais importantes deveriam ser mais faladas. Então, não sei. A gente acaba descobrindo depois, né? As coisas realmente que estão acontecendo que são mais importantes. Então, vejam sobre esse comentário aqui do Rodrigo da Silva, como que o governo chinês ajudou o Elon Musk a enriquecer muito nos últimos anos, tá? Inclusive, uma das maiores valorizações, assim, a culpa principal da supervalorização do patrimônio dele foi justamente pelo apoio chinês. E se vocês forem ver a história, eles foram muito inteligentes, eles meio que, resumo, eles aceitaram a empresa Tesla entrar na China, deram um lugar com metros e metros quadrados para poder instalar a fábrica. A Tesla foi a pioneira de carros elétricos lá. Eles foram muito inteligentes de aprender como funciona o esquema de carro elétrico para depois fazer o quê? Começar a fabricar suas próprias marcas de carro elétrico. Vide a BYD aí chegando com tudo, né? E aí, nesses últimos meses, principalmente desde o início do ano, a Tesla está, assim, despencando as ações. E muito pela questão do que a atitude do governo chinês está fazendo. Eles meio que aprenderam a pescar, estão querendo agora meio que expulsar o Elon Musk de lá, já que eles aprenderam a pescar e não quer mais. Eles são muito inteligentes nisso. Se vocês forem ver a história, eles têm essa característica, a China, de aprender e querer fazer por conta própria, criar suas próprias empresas. Então eles fazem isso com tudo, inclusive com as redes sociais. Tantas aí são bloqueadas, mas eles têm as próprias deles que são muito parecidas. Então eles são muito inteligentes nesse ponto de realmente querer aprender. Sobre aqui, a Amanda até chegou a mandar essa notícia aqui, ó. Moraes dá 24 horas para Elon Musk entregar o passaporte e a chave do foguete. Ai, tem gente que acredita nessas coisas ainda, sério. E a chave do foguete da Polícia Federal e proíbe o bilionário de deixar o planeta. Ah, nem, gente. Tem gente que acredita ainda, sério. Tem gente que acredita. Gostei. Bora lá. Aqui, voltando para a questão do que aconteceu hoje, então. Falei dessa questão da Petro, né? Então, hoje todo o movimento não teve nada de Twitter, gente. Não teve nada de Twitter, nada. E aqui, basicamente, foi um movimento normal mesmo, do dólar que era de queda. Lembrando porque que o dólar, né, possivelmente ia ter essa queda. Eu até marquei, deixa eu colocar aqui um indicador de novo, né, bandas de Bollinger. Falei ontem. Vamos lá pro semanal, tirar os estudos aqui. Fechou fora a semana anterior. Se romper a máxima da semana anterior, que pode acontecer ainda, durante essa semana, a gente pode ver o início de uma tendência muito forte. Se eu quero uma tendência de alta, é bom esse rompimento acontecer. Se eu quero apenas uma resistência e volta, vai buscar outra banda talvez, não quero que essa máxima seja rompida, né? E por enquanto o dia de hoje foi um movimento bem forte aqui de correção. Então, tudo ok aqui para esse cenário, mas até sexta-feira eu tenho que ficar de olho nisso, porque pode dar uma reviravolta absurda e romper máxima da semana anterior. Então, tomar cuidado com isso. Outra coisa interessante aqui para se ressaltar
sobre o volume, né? O volume que a gente tem teve, né, na Vale aqui. Deixa eu fechar isso aqui, abrir isso. Muito estranho. Assim, 5% de alta, beleza. Mas teve dias aqui com volume muito maior e mal teve movimento. Aqui, 2%, 1,5% na verdade. Aqui, volume maior. Esse dia, pelo menos, aqui tem um volume de uma variação, né? 1,60. Volume muito maior. Outro, aqui atrás. Esse aqui, pelo menos, foi um volume ok, mas, gente, 2%. Aqui atrás. Outra barra também muito pequena. Deixa eu ver se... Ah, não. Uma barra grande. Mas a variação de 13,30. Aqui foi uma barra até grande, mas o volume bem pequeno. A variação nesse dia, ok, bem parecido com hoje. Mas olha o volume de hoje, comparado com essas outras barras, e a variação que teve. E detalhe, ok, 13 e pouco, mas eu tenho que considerar com gap também, né? Então, assim, tava até vendo um analista comentando que não gostou desse volume. Se for dar um zoom, o volume só cai. Só cai, desde 2022, só caindo. Então, pode ser um indicativo de ter respeitado esse fundo, voltar a subir. Só que pode ser apenas para fechar gap. Fechar gap aqui e voltar a cair. Então, não tô gostando e o movimento foi bem esticado hoje. E aí pode ter amanhã um repique e uma correção de baixa amanhã. Já em relação a Petro, lembrando, né, que a gente teve uns dias atrás, um player, eu acho que foi a Tullet, entrando aí com muitos milhões de opções para o preço aqui de 41. Então chegou muito perto naquela quinta-feira, mas voltou tudo. Ainda pode chegar a fechar gap, tá? Tá com carinha que vai fechar gap esse movimento. Acho que aquela questão da distribuição de dividendos, blá blá blá, foi uma região muito boa para montagem de posição aqui, para aumentar mais a mão na compra. E sem falar que o movimento estava extremamente esticado, né? Aquela queda toda que teve, então a correção foi ideal. Mas o movimento, desde a quinta-feira, está muito complexo, porque aquela volatilidade de quinta foi absurda. Então, a gente teve, né, um range aí de quase 5,5 e a gente está trabalhando dentro desse range. Então, eu acho que enquanto não sair dessa região, para mim o mercado está meio lateral. O índice para amanhã. A região que está, né? Vamos ver aqui o macro. 60 minutos. Está com o setup do IFR? Não, quase que ativou. Mas está longe da média 20. Para mim, a 200 está fraca. Ainda tem uma região de resistência aqui em cima, que não foi rompida. A LT aqui embaixo respeitou. Posso marcar uma LT aqui em cima? Agora até posso, que já temos o terceiro toque agora, hoje. Então, terceiro toque. Se eu for marcar certinho, mais ou menos assim. Então, região aqui de topo tende a voltar. O mercado está dentro dessa região, para mim, sem sinal ainda de que vai romper. E aquilo, né? Ainda no macro semanal, a força vendedora ainda está forte. E não houve rompimento nem da máxima, nem da mínima da semana passada. Então, tá tudo tranquilo aqui. Mas tomar cuidado, porque o movimento tá fazendo essas loucuras aqui. Cria uma tendência forte, vai lá para cima. Cria uma tendência forte para baixo, vai lá para baixo. Aqui, forte para cima. Depois, forte para baixo. Forte para cima. Aqui, forte para cima, forte para baixo. E vai ficar assim, enquanto não sai dessa região. Já o dólar, aqui, também tá feio. Vou atualizar essa linha aqui para baixo agora. O mercado tá dentro desse sky short, essa linha aqui. A média 200 também está fraca. A questão que, então, 60 minutos está feio. Os dois estão numa região bem complicada, né? Então, realmente tem que esperar para ver se abertura, se lá fora ajuda alguma coisa, porque os dois estão em região complicada. E aí, para amanhã, a gente não tem notícia tão relevante assim. O foco da semana é quinta e sexta. Amanhã, bem de boa. Então, deixa eu ver aqui se é esse mês, terça-feira. Bem de boa. Bem tranquilo, suave aqui. E acho que é só isso hoje que eu tinha que falar. Bem rapidinho. E vamos ver como é que vai ser amanhã. Espero que seja um dia bem tranquilo, bem fácil. Porque às vezes dias de tendência é muito bonito de ver. Assim, principalmente no índice, né? O índice foi maravilhoso de se ver depois do gráfico parado. Mas nem sempre é fácil de se operar, tá? Muitas vezes não é. Então, tendência é lindo, mas nem sempre é bom para se operar.